bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Hoje estudaremos como treinar os ouvidos para a mixagem. Durante todo esse período nós nos preocupamos com todo tipo de ferramenta, como foi o caso da equalização, como estamos agora lá naquele tutorial do passo a passo da mixagem na equalização, né? Essa parte da edição. Vimos sobre todos os tipos de compressores, sobre os limiter. E é lógico que sem esse conhecimento dessas ferramentas nós não vamos conseguir, né, fazer a mixagem. Mas uma ferramenta a gente tem que ter uma preocupação, que é a técnica certa, como preparar nossos ouvidos para a mixagem. O que nós temos a ouvir quando a gente temos um CD, por exemplo, de pegar uma referência e a gente começar a treinar nosso ouvido e a nossa mente também para esse processo. Então hoje nós veremos como treinar o nosso ouvido e saber distinguir numa mixagem para o proveito próprio. E através disso também nós vamos começar a entender melhor o nosso monitor, a escutar através deles. Porque nós, quando estamos treinando nosso ouvido para a mixagem, engloba também a parte, né, dos monitores. Fazendo então uma analogia assim, como um exemplo, vamos supor que você vai fazer uma viagem. Então o que você vai? Você se preocupa com a roupa que vai levar, se preocupa em lavar o carro, ter dinheiro para o combustível, mas às vezes esquecemos de uma parte importante, que é calibrar o pneu e ver o motor, né? Se ele quebrar o motor na viagem, vai deixar você numa situação muito ruim. Assim na mixagem também, a gente se preocupa muito com a parte das ferramentas de edição. Mas tem uma ferramenta, como ela não é externa, a gente não se preocupamos muito, que é o nosso ouvido. Então nós temos que aprender a lidar com o nosso ouvido e com nossos monitores. Então hoje, nesse tutorial, nós vamos ver como criar a situação para que você possa mixar com base em outras mixagens, né? Que tudo na vida, no áudio, hoje em dia já chegamos a um ponto que tudo, na verdade, se copia, na verdade, né? Tudo se transforma, você copia e transforma numa coisa pessoal. Mas antes, eu devo fazer um aviso de suma importância. O perigo dessa técnica, porque depois que você começar a treinar com ela, a sua visão, né, seu mundo em relação à música vai ser outro. Você não vai mais ouvir a música com aquela sensação agradável que é característica de toda a música, que traz aquela sensação de saudade, de reflexão, de alegria, ou às vezes até mesmo de melancolismo, porque você vai olhar para a música sempre pelo lado técnico. Você não vai escutar a música pelo prazer, e isso que acontece comigo, né? Você, por mais que você tente não ver a música pelo lado técnico, você vai estar sempre analisando uma música. Esse é o lado ruim. Então, para aqueles que querem continuar ouvindo uma música como uma música, eu aconselho a não ver esse tutorial, porque depois disso, como acontece comigo, eu não tenho um prazer de ouvir uma música simplesmente por ouvir, simplesmente assim, por prazer de ouvir. Você estará sempre trabalhando. Você escuta uma música, você está preocupado com a profundidade, você está preocupado com a dinâmica. Então, veja bem se era isso mesmo que os senhores querem. Senhores, antes de começar, gostaria, como é de praxe, agradecer a todos aqueles que estão dando aí seu joinha, né? Falando se esse vídeo está realmente ajudando. A todos aqueles que estão nos ajudando a compartilhar esse vídeo. A todos aqueles que estão mandando seus incentivos sempre aí com a gente, ou mandando as suas dúvidas. Isso é muito importante para a nossa família, que a dúvida de um é a dúvida de muitos, como eu sempre falei isso. Então, quero agradecer de coração a todos que estão mandando seus incentivos, que estão junto com a gente no dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Mas antes de falar da técnica, senhores, eu gostaria de antes tecer certos comentários teóricos, porque é importante que você faça a coisa entendendo o porquê. Como eu sempre falo, eu quero que a todo o tutorial, ao final, você tenha a condição de dialogar comigo, a gente poder discutir, chegar assim num fórum, sentar frente a frente, e a gente poder entender, sabe? Você está entendendo, porque você entendeu, e não simplesmente por eu jogar para você a coisa e é isso, não. Eu quero que você entenda e tenha a condição até de discutir, de falar comigo, não, eu não concordo com isso. Por quê? Você entendeu a matéria. Então, pensando assim, vamos começar então entendendo a primeira coisa. Existe 4 partes na mixagem. Isso aí não é a parte mais técnica, mas uma parte mais teórica, né? Que é o quê? O domínio da ferramenta, que você tem que ter o domínio, como nós estamos aqui no nosso tutorial aprendendo sobre equalizadores e tal. Temos a decisão de cliente, que é ligado ao quê? Ao conhecimento da ferramenta, que o cliente ele vai falar, olha, eu quero que aumente você tal instrumento, eu quero que abaixe aqui a voz, eu quero que dê uma ambiência, eu quero que bote um eco aqui, como eles falam, né? Que é o delay numa voz. E você tem que ter o domínio sobre as ferramentas para poder fazer aquilo que o cliente quer. E temos que se preocupar com tudo isso. Chega a um ponto que é o quê? A edição e a criação criativa, né? Que é o final. E para isso, dentro da mixagem, você vai precisar de conhecimento, de domínio das ferramentas e também o conhecimento de saber ouvir, né?
Por isso que nós estamos hoje nesse tutorial, que é a ferramenta mais o ouvido, e isso torna a mixagem. Agora, deixando essa parte básica, vamos entrar então na parte técnica. A começar o seguinte, nós sabemos, que já falei nisso em outro tutorial, que a mixagem ela possui o que? 3 dimensões. Começa, né, com o eixo Y, que é o espectro, que é o que? É a riqueza de frequência que contém uma canção ou uma obra, né, em si. E essas frequências, essa riqueza de frequência, ela pode ser baixa, como no caso do acústico. Então você vai ter uma preocupação em preencher com a pouca frequência esse campo para que se torne agradável. As médias, que é o que? Quando é uma banda com os componentes básicos, né? Que é uma bateria, um baixo, um teclado ou uma guitarra. Então você também tem que se preocupar com isso. Temos também as centradas, que é o caso de uma orquestra, que é muitos instrumentos. E temos as complexas, que é o caso de banda de menino, que o camarada vai gravar e bota 500 mil instrumentos, que acho que assim vai ficar melhor a música. Então temos essa parte que é o eixo Y, que é de espectro. A gente tem que ter, na edição, ter aquela preocupação que essa banda esteja boa, que senão, como já dissemos lá na outros tutoriais, isso vai mascarar, um instrumento vai competir com o outro, sumindo certos instrumentos dentro da própria mix, o que não é interessante. Então, a riqueza dentro do espectro, ela tem que ser rica, mas com a característica de ser transparente. Ela tem que estar bem transparente, você ouvindo todos os instrumentos de uma forma como você planejou, como você decidiu que seria. Temos o eixo X, que é o panorama, que é a distribuição dos instrumentos dentro de RL, né? Dentro dos canais RLs, você tem que ter esse panorama, essa preocupação dentro da mixagem existe. Então esse eixo que é o Y. Temos o Y, que é o espectro, temos o X, que é o panorama, e por último nós temos o Z, que é a profundidade, que é a distância dos instrumentos, né? Ou seja, é a sensação de quão perto ou quão tá longe um instrumento do ouvinte, como se você estivesse ouvindo no lugar. Então você vai escutar a bateria mais um pouco atrás, a voz mais na frente, um pouco ao lado, assim, numa profundidade de mediana estará as guitarras. Então essa parte que forma o triângulo, né? As 3 dimensões da mixagem ao qual nós temos que estar focado. Relembrando que é o espectro, né? Que é a riqueza de frequência, o panorama e a profundidade. Deixo aqui como uma lembrança e uma dica, que quanto mais espectro e panorama tiver uma canção, mais interessante será essa música. Quando eu digo no espectro, não quero dizer que 500 instrumentos, é riqueza, você passa um analisador, né? E você vê que durante todo o espectro não existe buraco. É isso que eu estou dizendo. Não quer dizer que é uma composição complexa, né? 500 mil instrumentos, não. Essa riqueza é uma riqueza de espectro natural, que você acha todas as frequências ali de forma agradável. E também com um panorama bem dividido, isso torna a música muito interessante. E um conhecimento, né? Se você tem um bom conhecimento de distância entre o instrumento, que é a profundidade, vai fazer com que essa mix soe bem natural possível, né? Vai ser uma coisa que você não vai sentir que o instrumento está fora da mix. Então, como eu falei, esses 3 eixos é que faz uma boa mixagem. Senhor, eu vou ser chato e voltar à sistemática ainda dessa parte sonora da mixagem. Nós temos que lembrar que o som, ele dá pra gente uma visão sistemática interna do cérebro, né? Se você vê um filme, por exemplo, e num filme de corrida de carro, você vai ver o carro. Você tá vendo o carro ali. Se você vê o mesmo filme sem o som, você vai ver que quebra toda aquela imagem bonita que tá do carro passando, fica quebrada. Quando se anexa ao som, torna a coisa. É por isso que na indústria do cinema é uma preocupação muito com o áudio, porque o áudio somado à imagem faz com que a coisa se complete, se torne linda. Se você vê a mesma cena, agora você vê como é grande a propriedade do áudio. Se você escutar uma música de um carro, seu cérebro já cria a imagem para você sem precisar de uma imagem verdadeira, né? Uma imagem no mundo real. Ela cria aquela imagem imaginária de um carro que você já viu em algum lugar e você vai ver aquela sensação dentro do seu cérebro do carro passando. Então você vê a propriedade do áudio, como é importante você ter uma preocupação, né, na parte criativa, na parte de edição com áudio. Por isso que nós estamos hoje nesse tutorial falando do ouvido, e vamos chegar lá. Lembrando que uma canção, a gente tem uma mania de pensar que uma canção é apenas melodia, né? Tem a melodia, tem a letra. Não, senhores. É toda essa composição do processo sonoro é que leva a letra e a melodia ao sentimento, para dar sentimento, que mexa com o nosso cérebro na parte de sentimento, e a gente acha a música agradável, acha a música interessante. Então a parte sonora, ela que torna, que dá o embelezamento, ela que é a ponte que liga a melodia e a letra.
No tutorial que eu falei que foi o 8º passo de uma mixagem, eu fiz uma pergunta: para que mixamos? Então lá eu respondi que o quê? Que era para fazer os instrumentos soarem de uma forma bem coerente, uma forma atraente e sem conflito. Será em 2 vias, né, em 2 canais GLR, para que eles, nesses só 2 canais, que vários canais, quando saírem 2, saia de forma agradável, atraente e coerente sem conflito. Você já se fez uma pergunta: por que com a música em 2 canais, né? Por que ela não é em 3? Existe o 7.1, mas nós vamos ver que acaba sendo 2 canais, mesmo 6.1, 5.1, como é no caso usa-se muito no cinema. Se tu for ver, né, na prática, não na teoria, acaba sendo 2 vias. Por que são 2 vias? São 2 saídas LR. Por quê? Na natureza humana nós temos 2 ouvidos, que nos dá a sensibilidade, né? A sensação de profundidade, de distância e de direcionalidade, desculpa a expressão, do som. Por isso que são 2 vias. Aí tu fala: poxa, Jorge, mas não tem o 7.1, 6.1. Se você vê, o som não sai em todos eles. Você bota em volta de você, centralizado sempre ao meio, que na verdade ele faz o papel de um panorama. Você divide o panorama de uma forma mais individual. Então você não ouve todas as caixas ao mesmo tempo. Você pode ver que o carro passa por um bordo, vai atravessando no campo de panorama até o outro lado, se fosse aquela mesma exemplo do Fórmula 1, né? Atravessa o som pelas caixas. E na verdade cada caixa vai funcionar em uma caixa, ou 2 no caso. Então, sempre 2 vias. Então, senhores, agora eu tenho condição de fazer uma pergunta que você já teria como me responder. O que torna um excelente, um melhor técnico de áudio? Você pode falar: pô, o cara realmente é o melhor. Por quê? A resposta que eu já dei durante todo esse tutorial de hoje, que é o quê? É a soma da habilidade das ferramentas de edição, né, somando a técnica de escuta, a qual nós vamos começar a entender isso agora. Então vamos agora entrar na parte justamente do tutorial. Vamos então à técnica. A primeira coisa, antes de iniciarmos, você tem que ter atenção, é o seguinte: ter em mente que para aprender essa técnica você tem que estar com a orelha fresca. Você procura um horário que você não esteja ouvindo muita música, está ouvindo muita música e quer fazer, aí não vai, né, que vai haver um mascaramento do próprio ouvido, que o nosso ouvido também, não vou entrar nesse assunto que já foi dito em outros tutoriais, ele tem essa capacidade de mascarar um pouco o som, nos dá uma visão que ele se adapte melhor. Então esteja sempre com os ouvidos frescos. E outra coisa, use aquele monitor que você faz a sua mixagem, para que ao mesmo tempo você está aprendendo a ouvir a mixagem e aprendendo a ouvir o seu monitor. Então é muito importante que o seu monitor e os ouvidos estejam frescos. A música que você escolher, se você está num projeto, por exemplo, de técnico, não adianta você escutar o pop. Então você tem que se preocupar durante esse processo todo a ouvir música que esteja relacionada ao projeto atual seu, que é isso que vai lhe ajudar realmente na mixagem. Não adianta você ouvir um estilo diferente daquele ao qual você está trabalhando. Por isso que existe essa referência, você está aprendendo através de referência a mixar, como nós veremos mais na frente. E para terminar, você vai ter que ouvir essa música no mínimo 6 vezes. Essa técnica consiste em você ouvir a música por 6 vezes e no final dela nós vamos ver que você terá condições de analisar, fazer uma análise. Lembrando que essa análise é uma análise descritiva de mixagem em relação à edição. Não estamos falando aqui de produção musical. Você vai ficar vendo como está centrado isso ou aquilo dentro da música, se a estrofe está condizendo se os instrumentos estão condizendo, por exemplo, com a letra. Não, você não está preocupado com a produção musical, está preocupado com a edição. Então o que vai ser dito aqui hoje, deixando bem claro, é sobre edição e não sobre produção, que nós vamos fazer um tutorial depois para você também fazer uma análise sobre produção, como acontece nos Estados Unidos, que tem aqueles prêmios de Grammy, produção de prêmio, ao qual vou até mostrar como é feito, assim, de cara, para uma música entrar ali, o camarada ele olha a mix, e só em olhar a mix ele já tem um referencial se aquela música já pode ser o primeiro processo para entrar, né? Tem um requisito para entrar, e a partir dali tem uma análise que a gente vamos depois ver isso em um outro tutorial. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar a música, sua música de referência que você quer entender sobre aquela mix, pegar um papel e vai procurar identificar todos os instrumentos que estão compondo, né, aquele projeto. Você tem que saber, aqui eu tô vendo que existe 2 violões, existe uma bateria, tem aqui um tecladozinho, tem aqui um sonzinho de um sino, e você ter condições de diferenciar, separar
os instrumentos dentro dessa canção. Então você tem que, no final dessa canção, dessa primeira audição, saber quantos instrumentos estão compostos ali, lógico, mais a voz, ou se for um solo, o instrumento que está fazendo o papel da voz, né? O instrumento solo. Agora que você separou todos os instrumentos, que é uma coisa até interessante, que é isso em relação ao cérebro, o cérebro tem uma condição de saber o que existe ali. Existe uma técnica, né, usada pelos engenheiros de som norte-americanos, que, por exemplo, um instrumento está mascarando muito, o que eles fazem? Ele começa o instrumento bem mais alto, para ele ficar bem destacado, e vem dando um fade nele até baixar ele ficar ali no meio. E, incrível que pareça, o cérebro consegue ouvir aquele instrumento ali, mesmo depois que ele já quase, você, assim, se você prestasse bastante atenção, sem aquele aumento inicial, você não ia ver, porque o cérebro consegue identificar. Então, agora que você já identificou todos os instrumentos, seu cérebro estará em condição de ouvir realmente. Você falar, olhar no papel a guitarra, o seu cérebro está procurando, fica captando os instrumentos dentro da mix. Essa é a primeira coisa. Então, depois que você fez isso, você vai pegar a música e vai fazer o seguinte: você então vai se preocupar agora com o panorama, a distribuição desses instrumentos entre RL. Então, agora sua preocupação é fazer o seguinte: isso de início você vai usar um lápis e um papel, mas depois, com o tempo, depois que você fizer isso durante um período, você, como acontece comigo, eu não preciso. A coisa vai saindo, você vai saindo, a prática leva à perfeição, a coisa vai saindo no automático. Então você vai falar, caramba, a voz está centralizada, eu tô vendo que tem uma guitarra mais para L, ou uma guitarra para R, tem um teclado mais que está bem no cantinho, né, do panorama estéreo. Então você começa a definir como aquela pessoa mixou os instrumentos na parte, né, de panorama, e vai fazendo assim, tipo um gráficozinho, vai botando, ó, bateria, pá, e você vai vendo que você vai começando a definir, você começa a ouvir uma música e falar, ah, tá, o panorama tá pra cá, isso aqui tá pra cá, o que, se você pegar música de bons engenheiros de áudio, você vai começar a ter uma mixagem baseada naquilo, né? Bom, terminando a música que você já viu o panorama da música, agora vamos passar para uma outra coisa. Agora nós vamos nos preocupar exclusivamente, né, com uma coisa que é chamada do quê? De volume ou dinâmica da música. Você vai separar em três partes: a rítmica, que é a bateria, né, o instrumento de percussão. Você vai ver o volume entre a base, a parte rítmica e a voz. Então você vai ter que estar preocupado com esses três fatores, ver como que o camarada ali mixou isso, qual é o volume, a distância de volume que tá esses instrumentos entre, né, a parte, o que tá mais pesado, pô, a bateria tá bem mais na frente, eu tô sentindo que a base tá um pouco mais de lado, e a parte da voz, por exemplo, ou um solo, está mais à frente um pouco da bateria. Você tem que definir essa distância entre essas três vértices. Bom, você terminou essa parte, vamos agora passar para uma outra. Você vai ver a ambiência, qual foi a música, a distância que está os instrumentos, né, de maneira, se eles estão posicionados de maneira bem clara, você consegue assim ver que a voz está um pouco mais à frente, mais atrás está a bateria, ou se ele usou por exemplo, um hall, se ele usou um rum, ou tá aquela, poxa, essa música ela tá parecendo que tá na catedral, mas os instrumentos parece que estão numa sala pequena, mas a voz está num hall, quer dizer, está numa catedral, quer dizer, não está batendo essa frequência ou não, tudo ele foi feito de maneira que ele botou um hall, mas ficou bem centralizado, ele não colocou demais, ele conseguiu dar um pouco mais de profundidade, né, a voz, sem tirar a voz daquele ambiente. Se todos os instrumentos dá-se a entender que todos os instrumentos estão no mesmo ambiente, que às vezes você escuta muita mixagem que dá a entender que é um karaokê, a banda foi gravada a banda num lugar e a voz entrou em outra, ou às vezes a bateria foi tocada num lugar e os outros instrumentos base foi em outro. Então agora só a ambiência. Terminado, você anota, fala, não, realmente, ó, a voz aqui ela tá bem no mesmo lugar, foi hall, sabe, ó, foi um plate que usou na voz. Pra quem não viu, veja o tutorial lá sobre reverb, que foi bem explicado sobre isso. Por isso que eu tô agora chegando a uma fase mais avançada, porque nós já passamos por todo esse caminho. Terminada a reverberação, essa parte de ambiência, vamos passar agora para o equilíbrio tonal, que é o que? Nós vamos ver a equalização feita não dos instrumentos, que não vai ter como, mas vamos ver a equalização entre grave, médio e agudo, separado nessas três partes. Como a mix está tocando, ela tem um grave mais acentuado, ou que tem mais, o que está mais acentuado é o agudo, ou é o médio. Então você tem que ver distinguir isso, porque isso que acontece muito na masterização, muito do erro da masterização, de não saber distinguir isso.
cada vez botou muito grave numa música, ou bota muito agudo, então você, ao final, fala, não, ele tá um pouco, tem grave um pouco a mais, um pouquinho de grave, depois vem agudo, e eu tô sentindo que, por último, o médio. Então tá uma escada assim, né? Uma escada decrescente ou crescente. Então você ter essa sensibilidade de ver numa música, você vai ver de música para música, quem masteriza, uma usa mais grave, o outro vai usar mais agudo, e isso tudo é para você se adequar a um estilo próprio, porque depois nós vamos chegar por último, que é a identidade. Quem mixa tem uma identidade a sua mixagem. Bom, senhores, estamos chegando agora à sexta parte, como eu falei, estamos terminando, que nós agora vamos esquecer de todo o resto e focar na parte criativa da música. Você vai falar assim, caramba, dentro da parte criativa foi usado um choro em tal lugar, foi usado um delay, tem um deslocamento do som da esquerda para a direita, como quem mixou usou a criatividade dele na música, né? Ele, por exemplo, jogou dentro disso, agora daquilo que já foi feito no passado, que vocês já viram. Essa criatividade vendo, pô, houve um deslocamento do som de uma guitarra em particular, ou ele abaixou todo o resto e deu um volume no meio da música, entrava um sonzinho que deu aquela criatividade na música, né? Às vezes a criatividade está no próprio volume. Então houve um aumento de um certo instrumento, aí ele baixou, aí depois ele entrou já um outro instrumento. Essa criatividade que você tem que agora prestar atenção, o que ele fez de criativo dentro da música. Ou se ele mixou simplesmente, jogando tudo lá para todos os instrumentos sair por igual, como uma massa sonora comum, né? Como fosse botasse o limiter lá em cima de um load less e sai cortando tudo. Então aquilo não tem pico, sem dinâmica. Ou se houve criatividade, que toda música, para ser agradável, ela tem que ter essa criatividade, desses pequenos nuances de haver de volume, haver de uma passagem de um som de um lado do fone para o outro. Então preste atenção a isso. E finalizando, você agora tem que pensar na música como um todo, nessa parte de edição, que são duas etapas que você tem que pensar no seu cérebro. Pensar a parte tecnológica, que é a parte o quê? De edição, usado, por exemplo, as ferramentas como equalizador. Foi bem usado na música, você sentiu que a dinâmica não estava boa, não foi usado corretamente. E a parte de arte, será que esse camarada mixou realmente de uma parte bem que ele foi bem criativo? A coisa realmente, a música ficou centrada, a voz, dando ao entender que toda a instrumentação mais a voz, né, que leva a mensagem da música, passou, tudo isso foi feito de uma forma que foi coerente, tudo ligado um ao outro, e faz essa análise final, baseado em todas as outras análises que você fez, chega a uma conclusão. Por quê, senhores? Você vai falar, pô, mas o que isso ajuda? Por quê? Você vai aprender uma coisa, que cada mixador, como eu já te falou, cada engenheiro de áudio, ou mixador, não quiser, de editor, ele tem uma personalidade própria, o mixador. Então ele pode ver que às vezes um som, como eu falei, ele pode ter uma tendência a ser mais grave, no final de uma masterização, como pode ter uma tendência a ser mais fino. O cara pode ter a tendência a não usar, por exemplo, abusar, por exemplo, deslocamento de áudio, né? Durante todo o processo, você vê que, por exemplo, uma guitarra, ela vai de um lado para outro. Então, todo esse processo você tem que, no final, ter essa capacidade de, porque você está mixando. Se você mixa, você tem que entender todo esse processo ao qual eu falei aqui. Se você entende dos outros, você, logicamente, entende do seu. Você não pode discutir, por exemplo, sobre futebol se você não entende futebol. Se você vê uma partida e entende um pouco de jogo, então você tem condição de analisar aquele jogo. Assim é no áudio, nada muda. Por que eu fiz esse treinamento, parei lá com tutoriais de mixagem, que não adianta continuar ensinando sobre ferramenta tal, agora o próximo passo seria, né, a compressão. Vamos comprimir agora, aqui tu vai usar um ótico, aqui tu vai usar... Olha, isso não interessa. Vamos agora focar no nosso ouvido, para que nós possamos fazer uma mixagem de acordo. E ao você ouvir uma mix boa, você ter a condição de poder até competir com essa mix, corrigindo o erro a vez daquela pessoa que mixou. Bom, senhores, finalizando, eu gostaria de dizer, escolha boas referências para fazer isso, ou se depois, com o tempo, não, você pega uma música que você gosta lá do passado, bote, e você vai entender o seguinte, bota aquela música que você gosta, você gostava pra caramba, e fala, pô, o que chamou atenção nessa música? E você analisa dessa forma para você ver. Às vezes você vai ver que é um detalhe de uma arte, às vezes é um detalhe dela ser mais grave. Você vai começar a entender o porquê até do seu gosto pessoal de uma certa música. Ou às vezes era a letra, que aí também é uma parte que já teria que saber um pouco sobre analisar a produção, que a gente não chegou ainda, mas vamos chegar se Deus quiser. Eu não gosto de fazer propaganda de ninguém, mas eu digo que um CD que é de suma importância, se você puder arrumar por aí, é um CD de um cidadão chamado Alan Paxson. Esse camarada, ele fez um CD, não é a música, que ele tem uma banda, não é das músicas dele, mas ele fez um CD exclusivo de referência, ou seja, esse CD tem 99 tipos de sons, ele tem som de violino, guitarra, todos os sons, como seria o som comum.
Isso ajuda você a entender, identificar, escutar o som que é perfeito. Ali foi gravado dentro da melhor, com os maiores engenheiros de áudio, imbuído nessa ação para fazer esse CD, ao qual está ali um violino, tá ali um string, tá um violão, tá uma guitarra, tá o baixo, e ajuda você a ver como esse som produz nos seus monitores. Então esse CD, para quem mixa, é de suma importância ter. Não tô ganhando um centavo para falar isso, mas é bom, que bom, tem que dizer que é bom. O CD realmente é muito bom. Quero agradecer a todos aí, como já agradeci no início. Não vou mais agradecer, que já fiz agradecimento no início. Desculpa aí meus erros de português, meu modo corrido de fazer, porque eu tô numa situação, como eu sempre falo, correndo muito. Mas eu não vou deixar ninguém na mão. Quem tiver suas dúvidas, mandem. Que eu tô sempre vou arrumar um tempinho. Quem manda suas dúvidas sabe. Eu sempre arrumo um tempinho para mandar a resposta daquilo. Se eu sei, eu digo. Se eu não sei, eu vou correr atrás e vou dizer da mesma forma. Obrigado a todos e até o próximo tutorial.